Acho que deu. Segundo Coríntios, capítulo 2, versículo... Eu acho que eu tirei, perdi. Contudo, onde estaria? Vamos ver. Aqui. Capítulo 2, versículo 12. Diz: Ora, quando cheguei à cidade de Troade, o Senhor me deu oportunidades enormes para pregar o Evangelho. Que tipo de Evangelho? De Cristo. Aqui, eu queria hoje mostrar o foco de Paulo. Este era o foco de Paulo: pregar o Evangelho de Cristo. Não era um outro evangelho. Isso nos coloca uma perspectiva à nossa frente. O que é que eu devo pregar? Sobre o que eu devo falar? Paulo dá perfeitamente a missão dele. A missão dele era pregar o Evangelho de Cristo. E quando ele chega na cidade de Troade, ele diz que o Senhor me dá uma oportunidade enorme para pregar o quê? O Evangelho de Cristo. Aí está o foco do cristão. O que o cristão deve fazer? Qual é a tarefa do cristão? Pregar o Evangelho de Cristo. Não é simples. É muito simples. Isso vai se opor a quê? Qual é a contradita? É que muitas vezes o cristão, ao invés de ficar nessa missão, pregar o Evangelho de Cristo, ele prega um outro evangelho. Um outro evangelho. Ele põe na sua boca o evangelho da denominação dele, da igreja dele. Então, aí ele já não está pregando mais o Evangelho de Cristo. Ele está pregando um outro Evangelho. E essa história de pregar um outro Evangelho já vem há 2000 anos. No tempo de Paulo mesmo, quando ele já estava velho, ele ficou assustado. Quando ele chegou em determinado lugar, ele viu as pessoas dizer: ah, eu sou de Cefas. Outro, eu sou de Paulo. Veja só. Paulo ficou admirado de ver essas colocações. Paulo olhou para eles e falou: o que é isso? Se é de Paulo, se é de Cefas, se é de João? Que história é essa? Vocês estão pregando outros evangelhos? Estavam quebrando a unidade. Estavam quebrando a unidade cristã. E já estavam, na época do próprio Paulo, dividindo o evangelho em outros evangelhos. O evangelho de Cefas, o evangelho de Paulo, o evangelho de João, o evangelho de Lucas, o evangelho de Mateus. Estavam dividindo o evangelho. Mas Paulo, aqui a gente pode notar que ele é fiel à sua proposta. Ora, quando cheguei à cidade de Troade, o Senhor me deu oportunidade enorme para pregar o quê? O Evangelho de Cristo. Aí está o fundamento de Paulo. Este fundamento é o nosso fundamento hoje.
2000 anos depois, o nosso fundamento é pregar o Evangelho de Cristo. Não é pregar o Evangelho da religião tal. A minha é a religião tal. Ah, é? A minha é aquela outra. E a sua? A minha é aquela outra. Não, isso é pregar um outro evangelho. João vai chamar disso o anticristo. Não estão pregando mais Cristo, mas estão pregando um outro evangelho. Outro evangelho vai chamar o anticristo. João, nas suas epístolas, vai chamar o aparecimento do anticristo. E muitos pregam o evangelho com outro propósito. Não é por amor a Cristo. Mas se a gente for aqui, lá no versículo 17, diz o seguinte, olha só, nesse capítulo 2 Coríntios 2, 17, vamos ver o que diz aqui. Só aqueles que, como nós mesmos, são homens verdadeiros, enviados por Deus, falando com o poder de Cristo e com o olhar divino sobre nós. Porque não somos como aqueles cujo propósito é negociar a palavra de Deus, para conseguir com isso um bom lucro. Aqui Paulo está falando da tarefa de pregar o Evangelho. Quem é que é capaz de pregar o Evangelho? De ter essa tarefa de pregar o Evangelho? Então ele põe aqui os sinais, né? São aqueles que, como nós, né? Ele e Tito, né? São homens verdadeiros, enviados por Deus, falando com o poder de Cristo. Olha as qualidades aí do homem verdadeiro. Falando com o poder de Cristo e com o olhar divino sobre nós. Esses sim são capacitados para falar o Evangelho. Esses estão prontos. Esses vão sacudir o mundo com o perfume de Cristo. Não é? Aí está as credenciais daqueles que estão prontos para a tarefa de pregar o Evangelho. Né? Por quê? Ele diz o quê? São aqueles que, como nós mesmos, são homens verdadeiros, são sinceros, né? Enviados por Deus, falando com o poder de Cristo. Ora, qual é o poder de Cristo? O próprio Paulo fala, o Evangelho é o poder de Deus. Aí está, o próprio Evangelho é o poder de Deus. Então, o Evangelho é o poder de Cristo. E Cristo falou uma coisa interessante. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer a mim. Opa, então tem mais outra coisa aí. Ninguém vem a mim, a Cristo, se o Pai não trouxer a mim. Quem é o Pai de Cristo aqui na Terra? Nós sabemos que o Pai de Cristo aqui na Terra é o Espírito Santo. Porque ele cobriu Maria e 9 meses depois, Maria colocou Jesus Cristo no mundo. Então, quem vai nos levar a Cristo é o Espírito Santo. Aí está o poder de Cristo. O Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem vai nos levar em toda a verdade. Quem é que vai nos conduzir em toda a verdade? O Espírito Santo. Quer dizer, a verdade é quem? É Jesus Cristo. Quem vai trazer Jesus Cristo para o nosso coração? O Espírito Santo. Aí está o poder de Cristo, o poder que traz Cristo até nós. Então, Cristo é ofertado pelo Espírito, Cristo é mostrado pelo Espírito. Agora, o Espírito é algo que foi dado a todos. Quando Jesus morreu, ele fala, vou rogar ao Pai, ele vai enviar o Espírito Santo. Depois diz, e ele vos guiará em toda a verdade. E tem outra parte que Jesus diz sobre o Espírito. Ele vos ensinará. Vocês não fiquem receosos do que vocês vão falar, do que vocês vão dizer.
quando naquele momento entregarem vocês aos reis, vocês forem enfrentar as autoridades, não se preocupe com o que vão dizer. Naquele momento, lhe vai ser dado o que dizer. O que você deve dizer vai ser dado. Por quê? Pelo Espírito. Porque Ele vai ensinar você. Veja, é algo que nos concerne. Deus não faz as coisas difíceis. O Espírito Santo está ao nosso alcance para nos ensinar. Porque o desejo dele é mostrar o quê? Os recados de Deus para o mundo, a vontade de Deus neste mundo. No Pai Nosso está escrito: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Esse é o plano de Deus, que a vontade dele seja feita na terra assim como é no céu. E essa vontade dele somente será feita através de conhecimento. E esse conhecimento é conhecimento do Evangelho. Por isso que Paulo faz do Evangelho a proposta dele. E coloca que a proposta dele é pregar o Evangelho. E quando ele chegou em Troade, Deus abriu uma grande oportunidade para ele. Oportunidade do quê? De pregar o Evangelho. Hoje, você que somos cristãos, é aberta uma grande oportunidade de pregarmos o Evangelho. E não é difícil. É falar de Cristo. É falar do amor de Deus. É aquele testemunho que a gente tem dentro da gente. É desse testemunho que a gente deve falar. E testemunho que nós presenciamos, nós ouvimos. E Deus falou ao nosso coração. Isso é pregar o Evangelho. Quando a gente lê, o Espírito Santo destaca aquele conhecimento, aquele destaque, é a voz de Deus. É esta voz que você deve mostrar ao mundo. É assim que Paulo pregava. E isso está dizendo que o Evangelho não é intelectualismo. Não é intelectualidade. Não tem bases livreiras ou livresca. O Evangelho tem um fundamento, o Espírito Santo. É Ele quem vai nos ensinar e vai dizer o que devemos falar. E o fundamento do Evangelho é que pregamos a vontade de Deus aqui na terra. E Deus nos deu Jesus Cristo. Aí está o centro. E quem vai nos dirigir a esse conhecimento de Jesus Cristo é o Espírito Santo. Por isso que diz, os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Veja quem dirige os filhos de Deus, isto é, quem instrui, quem ensina, o Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele ensina, porque ele nos instrui. Ele é uma pessoa. Tem gente que vê o Espírito Santo meramente com poder. Não, ele tem poder. Ele faz as coisas mediante a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Jesus Cristo. Jesus fala, o Espírito Santo executa, faz a obra. Você viu? Então, tem Deus, tem Jesus, que é a palavra de Deus, e tem o Espírito Santo que faz a obra. Ele nos ensina, ele nos instrui. Ele faz o milagre. Porque está escrito, enviou sua palavra, a palavra e o sarou. Quem é que faz a cura? O Espírito Santo. Ele é o obrador aqui na terra. Mas ele só pode obrar quando a palavra é falada. Quando você crê na palavra de Deus, na palavra falada, quando alguém está falando da cura, você acreditar, o Espírito Santo faz a obra. Porque os sinais seguem aos que creem. Somente obterão as recompensas de Deus, a bênção, a cura, a prosperidade, aqueles que creem no momento que a palavra está sendo falada. Segure aquela palavra. Alguém disse, Deus dá presente. Dá pacotes de presente. Mas as pessoas não pegam. Se distraem.
Um dia no céu ela vai ver quantos presentes Deus enviou para ela e ela passou necessidade. Porque não prestou atenção. Quando Deus fala, o Espírito faz. Então temos que segurar a palavra. Essa é a pregação do Evangelho. É segurarmos a palavra de Deus. Quem crê, os sinais seguirão. Paulo viu a fé num rapaz e o milagre aconteceu. Porque ele viu que o rapaz estava crendo na palavra. E quando a gente crê na palavra, o Espírito Santo tem oportunidade de demonstrar o seu poder. Aí o poder de Deus é mostrado na terra. Jesus, certa feita, pregava para uma assembleia de pessoas e não tinha milagre algum. O poder estava com Cristo, mas não tinha milagre algum. As pessoas só ficavam ouvindo. Ninguém se apossava da palavra. Não acontecia nada. Até que uns camaradas lá subiram uma telhado e abaixaram o paralítico, e Jesus viu aquela fé, acreditaram na palavra, acreditaram em Cristo. Aí então o milagre aconteceu. O Espírito Santo vai e trabalha através de Cristo. O poder de Deus é demonstrado. É isso que a gente tem que aprender em nossos dias. A crer na palavra. Por isso que temos que pregar essa palavra, para que o mundo creia nessa palavra, o Evangelho, e desfrute do poder de Deus. Porque os sinais seguem somente os que creem. Deus não tem bênção para os que não creem. Deus não tem bênção para a incredulidade. Por isso devemos pregar o Evangelho, para abençoar a humanidade, abençoar a nossa família. Por isso que Paulo tinha como plataforma fundamental a pregação do Evangelho. Não era a pregação de igrejismo, denominacionalismo. Isso vai levar a doutrinas de homens, a dogmas, a coisas de homens. Mas o Evangelho é o poder de Deus. Pois nele está a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é enunciada e alguém crê nela, o Espírito Santo vem e faz a obra. Valeu, né? Ou então descobrimos agora nosso fundamento, é pregar o Evangelho. Pois este era o fundamento de Paulo. E Paulo ficou muito triste quando viu, na sua época, que pessoas pregavam outro evangelho que não de Cristo. Pregavam o evangelho de Paulo, o evangelho de Cefas, outros evangelhos. Paulo falou: vocês estão dividindo o evangelho? Há um só evangelho. É esse evangelho que devemos pregar, Jesus Cristo. É isso que vai nos unir como cristão. O que nos une como cristão é a palavra. Aí está o nosso fundamento. Não as divisões denominacionais, igrejeiras e as tradições dos homens. Mas devemos voltar ao nosso fundamento. A palavra é o Espírito. Isso nos leva a Deus e ao conhecimento de Deus e vai trazer para a nossa vida as bênçãos de Deus. Valeu, né? Hoje falamos sobre o nosso fundamento, que é o fundamento de Paulo. Pregarmos o Evangelho ao mundo. Quem é o mundo? O mundo é a casa que nós vivemos, a nossa casa. O mundo consiste na nossa rua, onde nós passamos, o lugar onde trabalhamos. Esse é nosso universo. É nesse universo que a gente deve mostrar esse perfume suave, que é Jesus Cristo. Perfume para a eternidade e para abençoar os homens aqui na terra. Valeu, né? Senhor, obrigado por tua palavra, onde tu mostraste através de Paulo qual é o verdadeiro fundamento nosso. Não é igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo. Isso é coisa de homens, é obra de teólogos. Mas nosso fundamento é divulgar o Evangelho. Era o que Paulo fazia. E ele dava graças a Deus quando se abriu uma oportunidade para que ele pudesse falar do Evangelho. Falar de Jesus Cristo. Obrigado. Agora vamos ao poder que tu nos deste. Em nome de Jesus Cristo, você, espírito de morte, espírito de enfermidade, sai de nossas vidas, de nossos corpos, da cabeça à planta dos nossos pés, sai de nossas peles, sai de nossos órgãos internos, espírito de morte e de enfermidade, sai nosso aparelho urinário, digestivo, circulatório, bucal, visual, nossos ouvidos, pés e mãos, braços e pernas. Nós amamos suas forças.
e os lançamos fora no poderoso nome de Jesus Cristo. Sai também nossa mente, espírito nervoso, ira, rancor, mágoa, tristeza, depressão, angústia, dor, sai de nossa mente em nome de Jesus Cristo. Sai do nosso país e nossa vida, espírito de dívida, pobreza, miséria e desgraça, em nome de Jesus Cristo. Agora um recadinho. Conhecereis a verdade revelada pelo Espírito Santo. A verdade é a palavra, é o Evangelho. Essa em que consiste a pregação de Paulo. E você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Você não vai ser mais cativo de igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo. Amém.